Está começando o Vozes da Saúde Diálogos Coletivos, um programa produzido e apresentado por estudantes e servidores da FACISA, Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi, unidade acadêmica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Esse projeto é apoiado pela Pró-Reitoria de Extensão, PROEX, e pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES. As opiniões expressas neste programa são de responsabilidade exclusiva do apresentador e dos convidados, não refletindo necessariamente a visão deste canal. Oi, estamos iniciando mais um Vozes da Saúde, Diálogos Coletivo, programa desenvolvido pela FACISA, e hoje a gente traz aqui para o nosso programa um grupo de convidados muito importante para discutir também um tema de extrema importância, que é o Dia Nacional em Memória das Vítimas dos Acidentes e Doenças no Trabalho. Dia 28 de abril no Brasil, a gente comemora essa data, fruto de um problema de saúde pública que a gente tem ainda de considerável importância, que é uma quantidade enorme de pessoas que, em função do seu trabalho, adoecem e morrem, né? Então, está com a gente na bancada aqui hoje, além de mim, Dimitri, vocês já conhecem, a nossa querida Lucy Malori, que é assistente social e técnica da 5ª Unidade Regional de Saúde Pública do Rio Grande do Norte, né, que a gente conhece como 5º ZARP. Está também aqui conosco o nosso querido Roberto Luan, nutricionista de formação e aluno do mestrado em saúde coletiva aqui na FACISA, e uma figura ilustre está com a gente aqui hoje, é o nosso vice-coordenador, professor Marcos Felipe, está com a gente aqui hoje, trocando ideia. Tudo bom, Marcos? Tudo bem, Dimitri? Está com a gente aqui hoje para fazer essa discussão, né, a respeito da questão das vítimas, né, em decorrência, né, dos acidentes e do adoecimento no trabalho. Iniciando nosso bate-papo de hoje, eu gostaria de trazer algumas informações que eu penso são de fundamental importância para quem nos assiste, né, quem nos ouve, ter a noção da dimensão do problema que a gente vai discutir aqui. Tá? Em 2017, a Organização Internacional do Trabalho ela trouxe dados que dão conta da ordem de 374 milhões de trabalhadores muito afora que sofrem com doenças em decorrência do trabalho. Tá? O Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, no Brasil, traz dados entre os anos 2020 e 2021, que dá conta que algo em torno de 1.018.667 trabalhadores e trabalhadoras brasileiras se acidentaram, né, em virtude do trabalho. Desse quantitativo, 4.353 morreram em função do trabalho, né? E esses dados é importante que a gente tenha em mente que são dados que tratam do que a gente chama de trabalho formal, né? Ou seja, aquele trabalho da pessoa que tem carteira assinada, né? Algum tipo de formalidade nesse processo, né? Esse grave problema de saúde pública que a gente vivencia, né, ensejou uma nota da Abrasco em 2021, logo no período que a pandemia estava começando a arrefecer e que nós, inclusive, perdemos muitos trabalhadores e trabalhadoras da saúde, além de diversos outros trabalhadores que foram considerados para aquela época essencial, né? E essa discussão sobre a essencialidade, inclusive, é algo que tocou muito a sociedade na época, em função, né, de questões relacionadas aos processos de precarização do trabalho. Mas a Abrasco, em 2021, inclusive numa nota emitida por ela, chamou esse fenômeno que a gente vivencia do holocausto do mundo do trabalho, né? Porque dá conta de um conjunto de pessoas trabalhadoras que se sacrificam, tá? No trabalho e pelo trabalho. Se sacrificam no sentido de adoecer e de morrer. E esse contexto que a gente vivencia é exatamente o contexto que enseja a 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, que ocorreu no ano passado, cujo mote era exatamente a questão da saúde do trabalhador e da trabalhadora como direito humano.
E por que o controle social trouxe essa questão para a gente, né? A gente parte do entendimento inicial que quando a gente discuta a relação trabalho, doença e direito, a gente tem um conjunto hoje de arcabouços jurídicos no que diz respeito ao direito ambiental, ao direito trabalhista, ao direito previdenciário e ao direito sanitário, Sim. né? Ou seja, a gente começa inclusive a pensar, meu Deus, quanto direito tem em torno dessa questão da relação de trabalho, mas mesmo diante disso, a gente ainda tem um sem número de pessoas que adoecem, que morrem em função do trabalho. E esse é o motivo dessa nossa conversa hoje, né? Então, eu trouxe dados aqui que nos dão conta do trabalho formal, mas a gente, inclusive, inicia esse bate-papo na perspectiva exatamente dessas novas relações que existem, não é, Roberto? Dessa informalidade no Brasil. Se os dados são tão assustadores quando a gente vê o trabalho formal, né, como é que se encontra a questão da informalidade no Brasil, em Santa Cruz? Inclusive, você está pesquisando isso, né, na sua dissertação de mestrado. Isso mesmo, Dimitri. Olá para você que nos assiste. E a gente, quando traz para essa palavra informal, né, foi uma palavra que entrou muito em destaque agora na pandemia, né? Quando começou a surgir esses trabalhos que as pessoas não tinham mais condições de ir para os trabalhos formais, que houveram as demissões, muitas pessoas começaram a gerar suas próprias rendas por pura necessidade, né? Mas também tem os trabalhadores que fazem entregas, os mototaxistas, que aqui em Santa Cruz tem uma grande quantidade. E esse trabalho informal, ele é um dos pontos que é levantado, inclusive, na Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, né? Que no seu, acho que é no artigo 5º, se eu não me engano, tem um caput, um destaque, que diz que essas pessoas que têm o trabalho informal, que não têm acesso à seguridade que o nosso país tem, eles são as pessoas que precisam ter um maior cuidado, uma maior necessidade de atenção para esses trabalhos que muitas vezes são invibilizados, né? Eles são invisíveis, porque são pessoas que não têm seus direitos. E o que é que acontece muito, que a gente vê muito acontecer, que a gente vinha conversando sobre isso, e eu estou começando, como meu objeto de estudo é a segurança alimentar dos trabalhadores formais, trabalhadores informais, eu começo a perceber que esses trabalhadores informais, eles passam por situações muito delicadas. Situações de própria insegurança alimentar, também situações de baixa renda, né, que levam a condições, digamos que desumanas. Porque a gente, quando fala de trabalho, como o mote da quinta conferência, é a dignidade humana voltada ao trabalho. Então, esse trabalhador informal, muitas vezes até acontece de sofrer um acidente no seu trabalho, mas quando chega no hospital e quando é atendido, ele não entra nessa contagem de acidente de trabalho, porque ele não tem um trabalho ali na sua carteira assinada, ele não tem uma carteira assinada, né, de fato. E isso gera uma problemática que acaba não tornando justo esse número que surge para a gente quando estamos pesquisando sobre acidentes de trabalho, porque os trabalhadores informais, eles não são vistos. Eles não são, muitas vezes, assegurados. Então, nesse sentido, como a própria política diz, são pessoas que precisam de uma atenção. São pessoas que precisam de um cuidado, porque esse trabalho, ele é justo, como todos os outros, é digno, mas pelas leis do acesso ao trabalho, pelas leis de seguridade do trabalhador, não são assistidos. É importante... Fica à vontade. Eu fazer ajudar aqui, dando um pitaco, só para a gente contextualizar melhor para quem nos ouve, para falar um pouco sobre a informalidade, né, e como isso impacta na saúde do trabalhador. E eu tenho uma pergunta para você, viu, também. Que eu coloco logo depois do seu pitaco. Depois. Informalidade, a gente sempre teve informalidade no Brasil, até pela característica de como o nosso país ele foi fundado, né? Então, mesmo com a consolidação das leis do trabalho, a gente tem trabalho informal, especialmente nas regiões mais rurais, mas também
nas regiões de comércio ali, nos centros urbanos. Contudo, quando a gente chega nesse novo século, a gente tem duas coisas que vão influenciar bastante e mudar o peso da informalidade, trazendo essa informalidade quase como sendo o padrão e até mesmo o desejável hoje em dia. São a reforma trabalhista, tá? Que instituiu o MEI, que hoje em dia é tido até como um empreendedor de fato. As pessoas são encorajadas, né, a serem MEI. A gente tem a reforma trabalhista que retira, diminui direitos, modificam as relações trabalhistas, e a gente tem também, junto da reforma trabalhista, o surgimento das plataformas as plataformas como Uber, iFood, 99, que vão pegar esse indivíduo que agora é MEI e ele vai acreditar que agora ele é um empreendedor e que ele é o chefe de si mesmo, porque ele trabalha direto para si junto à plataforma. E essa característica de trabalho faz com que o indivíduo que é o trabalhador, ele agora tem que arcar com o risco do trabalho. Porque a lógica do mundo do trabalho se eu sou trabalhador, o risco é do meu patrão, o risco é de quem está me contratando. Nessa nova lógica, não, o risco é totalmente do funcionário. Então, o equipamento é do funcionário. A obrigação de usar ou não EPI cabe ao funcionário. O custo do serviço, Da manutenção, da né? manutenção do serviço, e o custo do serviço em si é do funcionário. Então, que não é funcionário, na verdade é um empreendedor, né? E ele arca com todos os ônus enquanto perde, inclusive, direito. Ele não tem direito a 13º, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a descanso remunerado, ele não tem direito A licença para cuidar da saúde também, né? Exatamente. Então, ao ocorrer um tipo de algum agravo à saúde, ele fica totalmente descoberto. Então, ele é um empreendedor na visão dele, mas acaba sendo um funcionário, porque é a plataforma quem paga a ele. E as plataformas funcionam hoje em dia numa lógica em que ela premia o risco. Então, é o entregador que entrega num período de tempo mais curto, o motorista de aplicativo que faz mais corridas. Fazer mais corridas implica em passar 10, 12, 15, 16 horas no volante, ampliando o risco ocupacional daquela atividade. É o trabalhador, o entregador que precisa entregar mais rápido, e aí ele vai furar semáforo. E a gente vê isso, e aí aumenta o risco de agravos associados a isso. E quando esse risco acontece, quando o agravo de fato acontece, a responsabilidade sobre aquilo recai somente para o trabalhador, porque agora ele não se vê como trabalhador. Agora é na figura do empreendedor. E a gente vê como isso parece uma característica das grandes cidades. A gente já vê aqui, por exemplo, a cidade de médio porte, características semelhantes. Sim. Você vê com muita frequência, né? O pessoal correndo de mototáxi, de moto, para entregar comida, para fazer outras entregas também, né, Marcos? Mas tem uma coisa que Roberto falou que eu ia aproveitar para tirar essa dúvida com você. Roberto falou sobre segurança e insegurança alimentar. A gente está tão acostumado a falar de segurança pública, que eu acho que quem está assistindo a gente pode dizer, tem isso, começa a segurança alimentar. O que danado é isso? E como é que isso pode afetar os informais? Quer responder, Roberto? Fica à vontade dos dois. O acesso, a segurança alimentar, ela está muito associada à dignidade humana de acesso à alimentação adequada. Então,
A alimentação adequada, ela exige basicamente que você coma comida de verdade, numa quantidade suficiente, de qualidade e com acesso fácil, né? E quando a gente fala de segurança alimentar, é quando a pessoa tem todo esse acesso. Já a insegurança alimentar, ela tem níveis de insegurança. Insegurança alimentar leve, moderada e grave. A insegurança alimentar grave é o que a gente pode chamar de fato de fome. É quando a pessoa ela tem ela chega muito a não ter alimentação, não ter a refeição, às vezes passar um dia todo sem ter uma refeição, né? E contraditoriamente entregar comida na moto. E contraditoriamente entregar comida, né? Inclusive, uma das coisas que o trabalhador formal tem, muitos trabalhadores formais têm associado ao seu trabalho é o direito ao vale-refeição, que é assegurado por uma política, que é a política da alimentação do trabalhador, que já que estamos comemorando aqui o dia 28 de abril, também no dia 14 de abril está se fazendo 50 anos dessa política, que é ela que, apesar dos altos e baixos que envolvem as mudanças de presidentes e tudo mais que a política brasileira passa, mas essa política ela já vai completando 50 anos e é o que dá esse direito ao vale alimentação. Por isso que, geralmente, o trabalhador formal, ele, apesar de todos os pesares que a qualidade da alimentação hoje em dia envolve, ele tem mais possibilidades de ter esse direito a uma alimentação adequada. E já o trabalhador informal, quando ele não tem esse vale alimentação, ele não sabe, muitas vezes, quando vai comer de novo, se vai ter todas as refeições do seu dia. E isso é que envolve a segurança alimentar. Marcos, tiver mais alguma coisa para acrescentar? Só fazendo um arremate. A insegurança alimentar, ou o termo que a gente utiliza, insegurança alimentar e nutricional, ela diz respeito ali a quando o indivíduo não tem a garantia do acesso a alimentos em tempo oportuno, quando ele precisa, e que não comprometa outras necessidades. Então, se o indivíduo, para ter acesso à alimentação, ele precisa abrir mão de outras necessidades, e necessidades, assim, que são direitos sociais, Educação, lazer, acesso à saúde, moradia, uma moradia digna, para poder ter o que comer, isso coloca o indivíduo em situação de insegurança alimentar e nutricional. Ou seja, pelo que eu entendi, é você ter condições materiais, né? Grana, Isso. né? Para poder se alimentar sem ter que abrir mão de outras coisas, comer uma comida de qualidade e, sobretudo, também, que é um aspecto que apareceu na fala de vocês dois, e isso impacta muito os trabalhadores, sobretudo os informais, né? Que é também o tempo e a necessidade. É ter tempo para comer também de forma adequada e de acordo com suas necessidades, né? E teve outro elemento que você trouxe na sua fala, que é essa questão da invisibilidade, e remonta a uma questão que eu queria aproveitar e perguntar a Lucy, né? Porque quando a gente fala de invisibilidade, usou o exemplo do motoentregador, né, e que sofre um acidente e que de repente vai chegar lá no Valfredo Gugel, que é o grande hospital de trauma que a gente tem aqui no Rio Grande do Norte, né? Muitas vezes ele não é visto como trabalhador, né, Lucy? E como é que é isso, mais ou menos, hoje na realidade da gente aqui na Quinta USARP, né? Esses trabalhadores formais e informais, até que ponto aqui na nossa realidade eles podem ser invisíveis, né? E os sistemas de informação enxergam esses invisíveis? Provavelmente não, né? Mas como é que é essa questão hoje? Queria primeiro agradecer o convite, né, de estar aqui nessa mesa. Muito bom, um momento muito propício para a gente estar falando de saúde do trabalhador, das novas relações de trabalho, tendo em vista o 28 de abril, que faz alusão a tudo isso, a segurança do trabalho, né, e a prevenção de acidente. Assim, só pegando um gancho da fala do professor Marcos e a de Roberto, hoje nós estamos vivenciando uma nova relação de trabalho, que é o diferente que virou normal, né? Que virou normal. Hoje essa
essa questão de trabalhar por meta, principalmente mototáxi, o Uber, né? Só tem aumentado o número de acidentes por toda essa questão de cumprimento de meta, né? Quanto mais ele acelerar a corrida, mais ele tem retorno, porque ele pega outra encomenda e aí vai, né? Tanto é que eu já ouvi algum trabalhador dizer, é R$ 2,50 a viagem que a gente cobra. Então, se a gente pegar 10 no dia e aí ele fez uma soma para o mês, aí eu ganho mais do que se eu estivesse trabalhando numa prefeitura, num carteira assinada e por aí vai. Então, assim, hoje a necessidade vai além da questão da saúde do trabalhador. Como é que vai ficar aquele trabalhador nessa sobrecarga de cumprimento de meta até para sobreviver, né? Mas voltando à pergunta, hoje nós temos o sistema que nós trabalhamos enquanto Quinta USARP, Quinta Unidade Regional de Saúde, enquanto Estado e enquanto Ministério da Saúde, é o SINAM, Sistema de Informação de Agravos, né? De notificação de agravos. Então, assim, que ele seja formal ou informal, ele entra no SINAM. Afinal de contas, o SUS é para todos e todas, né? Enquanto o SUS ele entra, ele não entra nos sistemas voltados para a Previdência, entendeu? Então, por isso que diverge muito. Se você olhar o sistema SINAM, comparar com o sistema do Ministério do Trabalho, da Previdência Social, tem uma diferença, porque o trabalhador informal, ao chegar no hospital, se o profissional de saúde tiver a visão, porque também tem que ter isso, a visão, a boa vontade de notificar, ele entra, independente dele ser formal ou informal, ele entra. Mas nem Um sempre, acidente de trabalho. mas nem sempre isso acontece, né? Quase O não sistema acontece. de informação ele não Inclusive, enxerga. Não enxerga. Em discussão para a formulação do Plano Municipal de Saúde aqui de Santa Cruz, eu que sou da Comissão de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, Sim. a gente propôs que entrasse no rol de diretrizes, objetivos, metas, indicadores, uma específica sobre capacitação de profissionais para notificação de acidente de trabalho. Por exemplo, um trabalhador que durante o seu trabalho, ele está ali limpando um terreno e ele sofre uma picada de uma cobra, de um animal Sim. peçonhento. Tanto a picada por uma cobra peçonhenta, por um animal peçonhento, quanto o acidente de trabalho, os dois estão lá na portaria como Notificação, né? como agravos de notificação compulsória. Compulsória. Qual que é a limitação? A picada de cobra entra, Entra. é notificado, mas o acidente de trabalho não. Uhum. E aí a gente, ao final, quando vai fazer um apanhado do município, de um estado, a gente tem um número pequeno de acidentes de trabalho, embora a gente tenha vários outros agravos que aconteceram que foi relacionado ao trabalho, mas a falta de uma notificação adequada por parte dos profissionais Ainda bem. invisibiliza Isso. a questão. Ainda é um grande desafio, né, para o SUS. Ainda é um grande desafio. A gente vai fazer agora um pequeno corte, pessoal, aqui uma pequena pausa, porque a gente agora vai apresentar o nosso quadro Na Boca do Povo, que hoje conta com a participação da nossa querida repórter Maria Iane, né, que vai fazer as nossas entrevistas. Então, roda aí, produção, o Na Boca do Povo para a gente. E agora quem fala aqui é você, um quadro onde a voz das ruas ganha espaço, porque a melhor forma de falar de saúde é do jeito que o povo entende. É saúde do jeito que o povo fala, no quadro Na Boca do Povo. Olá, pessoal! Estamos aqui gravando mais um Na Boca do Povo e o programa de hoje é dedicado ao dia 28 de abril, que é o Dia Nacional em Memória às Vítimas de Acidente de Trabalho. Então, vamos descobrir o que a população de Santa Cruz tem a nos dizer sobre o assunto?
Estamos aqui com o nosso primeiro participante, o nosso amigo Magnus. E vamos aqui. Magnus, para você, o que é considerado um acidente de trabalho? Pode ser com a maquita, pode ser com a lixadeira, uma queda de andaime. Isso tudo acontece, né? Sim, existem diversas formas, né, diversos tipos de acidente de trabalho. E Magnus, você conhece alguém que já sofreu algum acidente de trabalho? Sim, eu tenho um primo meu que ele caiu numa altura de 3 metros e ele está paralítico, até eu em cima de uma cama. Então você acredita que um acidente de trabalho impacta diretamente a vida da pessoa acidentada e da sua família? Sim, com certeza. Como a gente vai trabalhar para dar para minha família, não é isso? Então a gente vê, né, como o acidente de trabalho, né, como essa temática é importante para a gente refletir como o acidente de trabalho impacta diretamente na vida da pessoa que se acidentou e também da sua família. Muito obrigada, Magnus, pela sua participação e vamos para o próximo. Agora estamos aqui com Hermânia. O que é que você entende que é um acidente de trabalho? Para você, o que é um acidente de trabalho? Acidente de trabalho é algo que traz prejuízo para o trabalhador e algo que foi acidental, né? Que não estava previsto, mas aconteceu. E fosse acabou com prejuízo desse profissional. Certo. E, Hermânia, você conhece alguém que já sofreu algum tipo de acidente no âmbito do trabalho? Sim, eu tive um conhecido que ele acabou, no trabalho dele, ele se acidentou com uma máquina e ele acabou perdendo o peixe dele na mão. E aí, como é que você acha, né, que o acidente de trabalho, ele impacta na vida do trabalhador que foi acidentado e da sua família? Ele se impacta em várias coisas, principalmente no questão da autoestima, porque no caso desse meu amigo, ele ficou muito vergonha até de acertar as pessoas na rua. E na família, principalmente quando é questão de alimento, que essa pessoa trabalha em desenvolvimento do corpo, acaba tirando o sustento de dentro do ambiente, né, da casa da pessoa. Às vezes, um pai de família que tem 3, 4 filhos e acaba acontecendo um acidente, ele fica sem questão de trabalhar. E também a gente sabe que no Brasil, a segurança para quem se acidentou demora um pouco até essa pessoa conseguir receber alguma coisa. Muito obrigada, Hermânia, pela sua participação. Agora estamos aqui com a nossa amiga. Oi, me chamo Ana Luísa. Ana Luísa, o que é que você entende como acidente de trabalho? Eu entendo como qualquer tipo de contrariedade mesmo, de acidente, de fato, a partir de mau uso de instrumento, alguma coisa do tipo, dentro do ambiente de trabalho, seja ele formal ou informal. E você conhece alguém que já sofreu algum tipo de acidente de trabalho? Conheço sim, conheço pessoas que já sofreram acidente de trabalho dentro de fábricas, por exemplo. Pessoas que tinham serviços informais, como pedreiros, e aí no manuseio das ferramentas também acabaram sofrendo algum tipo de acidente. E aí, como é que você acha, né, que um acidente de trabalho ele pode impactar na vida da pessoa acidentada e da sua família? Pode ser um fator determinante, porque a partir do trabalho a pessoa consegue o sustento para sua casa, então esse é o primeiro ponto. Essa pessoa ela vai conseguir continuar fazendo algum tipo de trabalho para sua renda e também devido às relações que a pessoa tem, né, naquele ambiente, os vínculos que ela constrói ali com as pessoas que estão ao seu redor, e isso impacta diretamente em como ela se sente, o estilo de vida que ela vai adotar e também como isso vai trazer impacto para a família, né? Se essa família depende exclusivamente daquela pessoa e essa pessoa está em período de trabalhar, não consegue mais ter renda. Muito obrigada, Ana Luísa, pela sua participação. Como a gente pôde ver, né, com os relatos da população de Santa Cruz, o acidente de trabalho ele impacta de diferentes formas na vida da pessoa acidentada e da sua família, né? E também podemos ver a importância da gente refletir sobre esse assunto. Então, tivemos a oportunidade, né, de ouvir agora a percepção de 3 pessoas trabalhadoras, né? Corrigindo a reportagem feita por Maria Iana. Desculpa aí, produção, né? Maria Iana, não foi Mariane.
E uma coisa que me chamou a atenção, né, e queria ouvir vocês também a respeito para dialogar com as questões que essas pessoas colocam, né? Teve duas coisas que me chamaram muita atenção. Primeira, né, que é esse paradoxo, como é que uma coisa que é tão presente no nosso cotidiano se torna invisível. Perceba que em todas essas entrevistas passam pessoas que estão trabalhando. São pessoas trabalhadoras sendo entrevistadas e ao redor, né, passam pessoas ali que estão trabalhando. Tem um rapaz que passa carregando um botijão d'água, né? O mototaxista, enquanto está ali, tem gente passando também. Né? E uma coisa que é central, que é o trabalho, né, como atividade humana, acaba sendo invisibilizada pelos sistemas, pela sociedade. Eu acho que isso tem um pouco de perversidade do sistema que a gente vive. Né? E um outro aspecto que me chamou a atenção foi exatamente a questão relacionada ao mototaxista. Quando pergunta a ele, parece que a gente, né, trouxe esses exemplos, né? Sim. E o mototaxista ele não trouxe nenhum exemplo de acidente ou de adoecimento relacionado ao dele, né? É como se de repente, a impressão que eu tive é como se de repente ele não se visse adoecendo. Então ele trouxe exemplos, né? Que diga-se passagem, Santa Cruz é uma cidade que tem muita obra, né? Muita construção civil. Ele trouxe muitos exemplos relacionados à construção civil. Mas ele não trouxe, por exemplo, um acidente de moto ou alguma coisa relacionada ao fazer dele. O que é que vocês acham a respeito disso? E que a gente sabe que acontece. Com muita frequência, né? Muito mais do que acidente em obras, os acidentes com motos. Aqui em Santa Cruz, né? Bem mais visíveis, né? Agora, a grande questão é quando chega no serviço. Se o profissional ele não tiver um olhar para perguntar uma simples pergunta, que faz toda a diferença no preenchimento das notificações. Você estava trabalhando? Você trabalha em quê? Faz toda a diferença. Porque acidente acontece. Até porque as nossas notificações mais visíveis no sistema é acidente fatal, acidente com mutilação ou acidente com material biológico, porque é muito visível. Acidente com material biológico, o profissional de saúde, ele sabe se precaver, né? Sabe procurar, vai, notifica e vai procurar o seu atendimento. O acidente fatal ou com mutilação, ou o acidente em si, quando chega no serviço, é visível porque você chega quebrado, você chega arranhado, você chega mutilado. Então, é bem visível, mas mesmo assim ainda passa despercebido como um acidente de trabalho se não tiver um profissional sensível a essa simples pergunta. Você trabalha em quê? O preenchimento da ocupação ainda é uma coisa difícil, né? Desafiadora dentro do serviço. Né? E aí, Roberto? Outra coisa que me chamou a atenção também, além dessa que você citou, é que eu acho que todos os três, eles relataram, quando perguntados se conheciam alguém que sofreu um acidente, alguma coisa assim, o quanto isso afeta a renda, né? Então, esse acesso condicionado, né? Eu tenho que estar trabalhando para estar recebendo dinheiro, né? Que cabe muitas vezes ao trabalhador informal, né? E quando não é ao trabalhador informal, acho que a segunda entrevistada, ela fala que, às vezes, por vezes, demora a receber o seguro e o acidente de trabalho tem que gerar porque aquela pessoa vai estar impossibilitada de estar trabalhando, né? E o quanto isso afeta todo o redor daquela pessoa, né? Então, muitas vezes o acidente de trabalho, óbvio que a vítima sempre é o que sofre mais, mas sua família, as pessoas que estão ali ao seu redor também sofrem muito com isso, né? E você, meu amigo? E aí? Conta. Olha, deixa eu olhar para a câmera aqui para falar com os telespectadores do YouTube. E já me virei de novo. É porque aqui não tem nenhum profissional, né, da comunicação. Somos todos aprendizes. Pois é. Uma coisa interessante nas três entrevistas é a visão do adoecimento como algo, assim, que me chamou a atenção, a visão do adoecimento como algo agudo, causado por algum aspecto que aconteceu ali em um momento muito específico no tempo. Um acidente, pensando, né, um acidente, uma pessoa que caiu de um andaime, um acidente, por exemplo, de moto,
um mototaxista, ou alguém que trabalha dentro de uma cozinha industrial, uma queimadura, uma coisa assim, causado diretamente pelo trabalho em si. Agora, algo que a gente também precisa vencer nesse tema relativo à saúde do trabalhador, é que muitas das vezes não é algo, o problema causado não é algo agudo, Vai se acumulando, né? mas é algo, é um Crônico. cumulativo que ao longo dos anos reduz drasticamente a qualidade de vida, implica em diferentes processos de adoecimento. Como que a gente exemplifica isso? Por exemplo, um motorista de ônibus que aqui no Brasil apresenta mais câncer de pele no lado esquerdo, né? Ali, orelha, no rosto, no braço, que aquilo é causado a longo prazo pelo modo que ele trabalha, o processo de trabalho dele, né? E não só isso, né? Se a gente for pensar em vários trabalhos, a gente tem essas características. Então, você tem uma pessoa, sei lá, que trabalha numa marmoraria, por exemplo, respirando aquele pó fino durante 20, 30 anos, por mais que utilize EPI, mas aí a possibilidade de lá na frente desenvolver problemas respiratórios, ou mesmo que não desenvolva, mas ele fica mais fragilizado com uma gripe, com um outro problema respiratório, que poderia ser simples, mas para ele evolui para um problema respiratório mais grave, uma pneumonia, algo do tipo. Uma pneumoconiose. Pneumoconiose. Os trabalhadores da construção civil e que trabalham também em marmorarias, né, precisam estar muito atentos, porque aquele pozinho fino que a gente respira, ele vai se acumulando ao longo do tempo, né, Marcos, nos pulmões. E a pessoa desenvolve um conjunto de doenças. Isso. E uma vez ali dentro, ele não sai. E né? muitas delas, você já nem trabalha mais naquele, não necessariamente você esteja trabalhando ainda na marmoraria. Você já está com outro emprego e a doença vai surgindo, porque ela desencadeia 5, 10 anos depois. Às vezes, muitos já estão até aposentados. E aí é difícil encontrar, nesses casos, o nexo causal que levou... Que danado Sim. esse nexo Nexo causal. causal que levou o trabalhador a adoecer. Como é que fica essa relação de o que pode a ter esse problema no local onde você trabalhou e que saiu há mais de 10 anos? Então, o nexo causal é isso. Associar o motivo. trabalho à causa do adoecimento ao seu trabalho. Trabalhador e trabalhadora, fiquem atentos, né, ao dia a dia de vocês, né, aos riscos e ao que pode estar causando acidente e adoecimento. Diga, meu velho. Uma curiosidade. A maior palavra da língua portuguesa, ela é uma doença. E que Marcos sabe falar. Não, eu não diga aí, Marcos. Eu até acho que sei, mas eu deixo para o pessoal colocar nos comentários. Olha, eu aproveito a deixa do nosso querido professor Marcos Felipe, vice-coordenador da nossa pós, que está hoje aqui com a gente na bancada, né, para convidar, né, toda a comunidade que tem acompanhado o programa Voz da Saúde, né, para curtir, para comentar, para compartilhar tudo que a gente está produzindo aí, porque, afinal de contas, né, saúde coletiva de qualidade, eu peguei o bordão com o Euler, e vou tentar segurar esse bordão, né, saúde coletiva com qualidade, a gente fala e a gente conversa aqui no Voz da Saúde, né. Eu não encerrei ainda o programa, tá? Como eu disse, eu não sou profissional no rolê, eu antecipei a fala de finalização do programa, mas eu queria passar agora nesses momentos finais para vocês fazerem essas considerações finais, né, e deixar alguma mensagem para quem nos escuta, né, trabalhadores e trabalhadoras daqui de Santa Cruz, da Quinta Regional, né, e que a gente tem a oportunidade de estar dialogando. Eu queria só acrescentar mais um pouquinho da informação que Marcos trouxe, mas já direcionando para esse encerramento, é que quando o Marcos fala dos EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual, que são muito importantes para trabalhadores em diversas áreas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha num posto de gasolina, que está ali constantemente abastecendo os veículos, ela necessariamente precisaria
de máscara, né? Por quê? Porque ali são gases que são inalados, que são gases tóxicos, que estão na gasolina, no álcool, né? E a gente fala nisso, fala dos acidentes de trabalho, mas também outra coisa que é muito importante são os agravos que o trabalho traz. E uma coisa que vem muito em destaque, que é a informação que eu queria trazer para encerrar minha participação, é sobre o adoecimento mental que, que envolve o trabalho, né? A Organização Internacional do Trabalho, junto com o Ministério Público do Trabalho, em 2025, fez um levantamento e demonstrou que mais de 500 mil pessoas no Brasil foram afastadas por causa de transtornos mentais. Relacionados ao trabalho. Relacionados ao trabalho. E quais são as 10 profissões que mais foram cotadas, né? Que mais tiveram esses números, né? Eu vou trazer aqui rapidamente, são vendedores de comércio, varejista, né? Aquelas pessoas que vendem em grandes quantidades, que estão sempre atendendo pessoas ali, faxineiros e faxineiras, auxiliares de escritórios, assistentes administrativos, pessoas que trabalham com alimentação em linha de produção, técnicos de enfermagem, operadores de caixa, operadores de telemarketing, vigilantes e motoristas de ônibus. São essas pessoas que, quando você olha assim, presta mais atenção, que realmente que passam por mais estresse no seu dia a dia, né? Mas diversas outras profissões envolvem esse adoecimento mental, que é um agravo relacionado à saúde do trabalhador. Então, e a saúde mental ainda ela é repleta de tabus, né? Você falar sobre saúde mental é uma coisa que traz em si um conjunto de estigmas, de tabus, né? Exatamente. E não é uma coisa que fica marcado na pele. Né? Não é uma coisa que aparece, né? No dito popular, às vezes é visto até como algo menor, que a pessoa, né, tá com alguma questão que é menor, tá fazendo, né? Você vê, às vezes, o patrão dizendo que tá fazendo corpo mole, né? Quando, na verdade, a pessoa tá passando por algo que é invisível do ponto de vista, né? Mas que tá ali causando sofrimento. E pegando só um gancho de transtorno mental, em menos de um mês, nós tivemos aqui no nosso estado 4 suicídios de profissionais da saúde, incluindo médico, enfermeiro e um psicólogo, né? E aí a gente vê o que leva ao profissional de saúde. A gente fala de todos os trabalhadores, mas a gente não pode negligenciar o profissional de saúde, principalmente a saúde mental dele pós-Covid, né? E teve que lutar com o luto, teve que se adaptar a uma nova forma de atendimento, de tratamento, né? Teve que se adequar à pandemia. E aí, como é que ficou a saúde mental desses profissionais, né? Então, tanto é que hoje a lista de doenças relacionadas ao trabalho teve uma atualização em 2023, após 24 anos sem uma atualização. E foi acrescida como doenças relacionadas ao trabalho, mais 165 agravos, incluindo. Isso, a lista foi o quê? De 165, a gente tinha 108, não, 100, me perdi. Eu sei que de 165 acrescida, hoje nós temos 345 agravos. Esse olhar dos profissionais ao adoecimento, não só acidente, mas adoecimento. E aí, incluir agora Covid, vários tipos de câncer e transtorno mental. Assim, o olhar só amplia. A preocupação com o trabalhador só amplia, seja formal ou informal. Então, não sei se eu finalizo agora, mas eu já deixo um questionamento de que o trabalho, ele dignifica o homem, né? Mas ele também é um viés de sofrimento. Marcos. Oi. Vamos lá. Assim, para finalizar, uma mensagem que eu deixo é para o trabalhador que está exposto, que está
Está mais exposto exatamente aos riscos associados ao trabalho. É estranho dizer isso, porque é o trabalho que vai ser a sua fonte principal de renda, mas quando for solicitado algo que vai te colocar em risco, sobe nesse andaime para pintar alguma coisa e o andaime tá lá todo torto, todo troncho, sem condições adequadas para você fazer aquilo, negue, negue. Porque se você cair, não tiver proteção e tiver um agravo em relação a isso, quem vai sofrer especialmente não vai ser o contratante, não vai ser o patrão, vai ser o trabalhador e a família do trabalhador. Agora, é muito fácil dizer para o trabalhador negar e o impacto que isso vai ter na renda. Uma segunda mensagem que eu digo é: se juntem em grupos de trabalhadores que vão pleitear melhorias nas condições de trabalho, porque um trabalhador sozinho é só um trabalhador, mas vários trabalhadores juntos têm força para pleitear algo e melhorar condições de vida e de trabalho. Essa mensagem de Marcos, né, ela é de fundamental importância e nos faz recordar um mote que vem do modelo operário italiano, né, que é o berço da saúde do trabalhador no Brasil, né, em que é dito, né, que a saúde não se vende, a saúde não se delega, a saúde se defende. Eu acho que esse é o mote que essa fala de Marcos, eu acho que serve, né, como uma chamada muito importante para a gente refletir, quem está acompanhando o nosso programa, porque os trabalhadores precisam, né, estar organizados para poder fazer exatamente enfrentamento em relação aos seus empregadores, nesse sentido, né, de não vender a sua saúde, de não delegar ao outro a defesa da sua saúde, né, no sentido de autonomia e independência dos trabalhadores e trabalhadoras, né, e de lutar por isso coletivamente. E aí agora a gente já está com horário, né, bem avançado, a produção já fez um legal ali para a gente, então agora, de fato, a gente vai encerrando mais esse episódio. E agora sim oficialmente, né? Agora sim oficialmente, a gente vai encerrando porque saúde coletiva de qualidade você só tem aqui no Vozes da Saúde e Diálogos Coletivos. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Marcos. Obrigado, Lucia. Obrigado, Roberto. Obrigada. E tamo junto. Show.